Harmonia, ritmo, letra, melodia. Uma combinação mágica que tem o poder de acalmar, alegrar e inspirar. Mas, além disso, a música é também um importante canal de expressão social, cultural e política. Ela dá voz a grupos e causas e funciona como um registro da história. Quem nunca ouviu falar das músicas de protesto das décadas de 1960 e 70? Elas foram um marco da oposição à ditadura militar e projetaram nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque. Antes disso, música e política já caminhavam juntas. E ainda hoje, cantores denunciam problemas sociais, reforçam o papel da democracia, refletem com suas obras o tempo em que vivem. Aqui no programa Acorde, nós vamos fazer um passeio por ritmos e letras que mostram que política também se faz cantando ou sambando. É o que vamos mostrar no episódio de hoje sobre samba, carnaval e cidadania. Em Belo Horizonte, a relação entre a população e o carnaval mudou bastante ao longo do tempo. Pouca gente sabe, mas BH tinha uma folia bem animada no início do século XX. Os moradores da nova capital, inaugurada em 1897, desfilavam no Corso, em automóveis enfeitados e brincavam em meio a blocos e sociedades carnavalescas. O historiador Hilário Pereira estudou em sua tese de mestrado essa fase do Carnaval de BH, que perdurou até a década de 1930. Uma folia que, apesar da animação, contava com pouca presença feminina e tinha fronteiras sociais bem demarcadas. Para as camadas mais abastadas havia dezenas, não é exagero, mas dezenas mesmo de sociedades carnavalescas. Tinham atividades durante todo o ano, era como se fossem clubes, e elas viviam assim de mensalidades, né, desses sócios, que eram pessoas, né, com distinta renda. Eram comerciantes, jornalistas, industriais. Esses clubes eles eram quase que exclusivamente formados por homens. A mulher tinha alguns destaques em carros, mas era muito uma perspectiva de contemplação. Que o seu vizinho do lado já anda desconfiado e você sabe por quê. Por outro lado, também, nos bastidores, um pouco nas bordas, para além da Avenida Afonso Pena, para além do bairro Funcionários, então ali no centro, na região também de Santa Teresa, os blocos, eles saíam muito num movimento assim, mais independente. Essa dinâmica do batuque também, né, com instrumentos assim, de percussão, elas ocorriam nesses blocos, cordões. Aí sim, a participação feminina ela ocorria, ainda que assim, determinadas brincadeiras. Os alvos eram mais figuras masculinas. Já naquela época, era possível ver um fenômeno que sempre marcou o carnaval belo-horizontino, segundo o historiador: um certo tensionamento na ocupação do espaço urbano pelos foliões. Por exemplo, o Parque Municipal, à época, ele era objeto assim, de extremo cuidado. Havia multa se um desfile de carnaval chegasse perto do Parque Municipal. Eles usavam muito um termo até depreciativo. Os jornais carnavalescos falavam que era preciso civilizar o Zé Povinho. O carnaval ele precisava de uma autorização prévia, né, do chefe de polícia. Isso era muito planejado mesmo. Mas se a gente for revisitar outras décadas, nos anos 80, se você for nos jornais, havia desfiles de escolas de samba na Avenida Afonso Pena. Por exemplo, a Banda Mole também, né? Tudo bem que não era no carnaval, era um final de semana antes. Eu arrisco dizer que a Banda Mole foi sim um fenômeno que meio que pegou esse caldeirão de Belo Horizonte, essa herança um pouco reprimida, e tentou jogar de uma maneira alternativa na época da ditadura, né? Que ela nasce assim, também num discurso político forte, né? Eu
Eu acho que a criatividade, a ocupação lúdica, o engajamento político, ele dá outros contornos para o Carnaval belo-horizontino, né? Foi assim um período que eu pesquisei, pelo menos que eu percebi, e que eu, como um folião que ainda vou a Belo Horizonte, percebo também nesse Carnaval que voltou com toda a força, né? Então eu vejo esse tensionamento entre as autoridades municipais e também autoridades policiais com a população de uma maneira geral, de que forma a população vai ocupar o espaço público da cidade. O Carnaval de BH inspirava-se na folia carioca, mas perdeu a corrida nos anos 1930, quando escolas de samba do Rio começaram a crescer. Acabavam ali as sociedades carnavalescas de Belo Horizonte, com suas regras rígidas e mensalidades que só os mais abonados podiam pagar. Começava, então, um longo período de 7 décadas de ostracismo para o carnaval em BH. No final do século XX, poucas escolas de samba, além do pré-carnaval de agremiações como a Banda Mole, mantinham a folia acesa. Nas ruas desertas da capital, durante a festa de Momo, só se ouvia o silêncio. Mas não era o fim, era apenas um compasso de espera. Em 2010, um decreto do então prefeito Márcio Lacerda proibia a realização de eventos aqui na Praça da Estação. Foi o bastante para um movimento liderado por jovens determinar que o local deveria não só ser ocupado, como também virar praia, a Praia da Estação. A primeira praia aconteceu em 16 de janeiro de 2010. Aquele verão, refrescado pelas fontes da praça, acabou gerando uma onda que fez renascer o Carnaval de Belo Horizonte. E dessa vez, com um gigantismo nunca antes imaginado. Milhões de pessoas nas ruas, numa folia tão animada quanto as de capitais já veteranas em carnaval de rua, como Rio e Salvador. Amor pelo céu de BH, avisa lá que eu vou balançar, vou espalhar amor pelo céu de BH, avisa lá que eu vou balançar. O renascimento do Carnaval de BH foi um ato político, de ocupação das ruas pelos cidadãos. Mas as pessoas não querem apenas brincar na folia, elas querem também defender seus ideais, mandar uma mensagem, ou várias. Tem sido assim ao longo da história de Momo, desde os tempos das marchinhas. Uma das mais famosas, de 1946, já mencionava o cordão dos puxa-sacos, uma crítica aos apoiadores de Getúlio Vargas. No Sambódromo e mesmo antes dele, os exemplos de enredos políticos no Carnaval carioca são incontáveis. A Império Serrano, em 1986, comemorava o fim da ditadura militar. Cessou a tempestade, é tempo de bonança. Dona Liberdade chegou junto com a esperança. Celebrava o samba enredo. Em 1989, Joãozinho 30 fez um dos desfiles mais impactantes da Beija-Flor. A escola, que era acusada de só mostrar o luxo, levou a temática dos mendigos para a passarela com o desfile Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia. Uma estátua do Cristo Mendigo, coberta por um plástico preto, por determinação da Justiça, desfilou com a faixa Mesmo Proibido, Olhai por Nós. Sou na vida um mendigo da folia, eu sou rei. Chepa, de lá pra cá, cheguei. Sou na vida um mendigo da folia, eu sou rei. A temática política também se destaca no novo Carnaval de BH.
violonista, cavaquinista e compositor, Du Macedo acompanhou todo o renascimento da folia na capital mineira, desde a primeira edição da Praia da Estação. Ele participa de um movimento que reivindica a tarifa zero nos ônibus da cidade. As reuniões começaram em setembro de 2013, nesta pracinha da região Centro-Sul. Du observa que a tarifa zero já é adotada em vários municípios brasileiros. A municipalização do transporte, que é a prefeitura ter o controle sobre as linhas de ônibus, sobre o serviço prestado e, inclusive, receber o dinheiro da bilhetagem, porque não prevê da noite para o dia que a tarifa fique zero. Gradativamente vai ganhando subsídios de impostos até que no futuro tangível a tarifa fique zero. Subsidiada pelo Estado, que vai pagar, na verdade, o que o empresário racionalmente merece receber pelo transporte das pessoas, pelo quilômetro rodado. Então, ele vai exercer um serviço que vai ser pago com o dinheiro dos impostos do conjunto da sociedade. Não existe nada que seja grátis. O que vai ser é subsidiado por todos, assim como é a iluminação pública. Esse poste aqui é pago por todo mundo. Desses encontros do movimento Tarifa Zero, aqui na pracinha da Escola de Arquitetura da UFMG, acabou surgindo um bloco de carnaval. Du, conta pra gente como é que foi o surgimento do bloco Pula Catraca. Então, se deu de uma forma muito espontânea. As reuniões do Tarifa Zero eram aqui, na Faculdade de Arquitetura, e a gente sempre terminava essas reuniões que eram muito tensas e longas também, naquele momento muito efervescente, em 2013. E aí a gente terminava as reuniões e sempre tinha alguém com violão, um tamborim, alguma coisa que a gente fazia um som, tocava uma coisa ou outra. A gente começou a fazer paródias de músicas que tinham o tema da mobilidade urbana. Por exemplo, Trem das 11, do Adoniran Barbosa, que é o último trem sai às 11, Então é uma questão da mobilidade. Tinha o Mambo da Cantareira, que falava da pessoa que trabalhava num lugar, morava no outro, viajava para outro e tinha que se desdobrar ali para... Então a gente pegou essas músicas e colocamos letras mais diretas, assim, colocamos letras mais a ver com a nossa pauta, com as reivindicações do movimento. E aí o bloco se deu assim de forma bem natural, as pessoas foram aderindo. O Pula Catraca, que estreou no Carnaval de BH em 2014, é o que se pode chamar de bloco engajado. Já pôs para rodar durante a folia um ônibus que não cobrava passagem, a Buzona Sem Catraca. Que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. O bloco não tem licença para desfilar porque não quer inscrição na prefeitura, vista como uma oponente na luta pela tarifa zero. A agremiação também organiza, durante a folia, movimentos de pular a catraca nos coletivos da capital. 2 anos depois da suspensão dos desfiles, por causa da pandemia de Covid-19, o Pula Catraca está pronto para soltar seu grito de guerra no Carnaval de 2023. Se você pensa que eu pago a tarifa eu não pago não. Transporte tem que ser de qualidade e atender a população. Não tolero a danada da catraca, eu vou dar pulão. Pois a mobilidade é o direito à cidade para o bem do cidadão. O hino do Pula Catraca ficou em 2º lugar no concurso de marchinhas Mestre Jonas em 2014. Um concurso famoso por premiar composições politizadas. Um dos líderes do movimento, André Veloso, me provocou. Falou: Du, você é músico, então faz um hino aí pra gente. Uma música que vai ser o hino do Pula Catraca. E quando eu cantei, as pessoas aprenderam assim, na mesma hora. Já era o discurso, que a gente estava praticando. E foi muito potente, porque talvez se eu fizesse um discurso e colocasse na internet, não teria
acho que não teria quase nenhuma interação. E aí quando a gente coloca uma música, uma marchinha, a gente tem milhares de interações, isso leva a pauta do movimento a um lugar onde só com as palavras talvez a gente não atingisse. A gente conseguia reunir muita gente nas reuniões, mas também nos blocos, né, nos ensaios de bloco. Então, assim, uma coisa alimentava a outra, não era só discussão política. Também tinha essa válvula de escape, que é um momento muito tenso, de muito confronto com a polícia nas manifestações e até com o poder público. E a gente encontrou no carnaval uma forma de aliviar isso aí também. Em 2021, sem carnaval nas ruas, um outro discurso ganhou a internet na forma de marchinha. A atriz, cantora, instrumentista e mãe Júlia Tizumba viralizou nas redes com a marchinha Mãe na Pandemia, composta por Luísa Toller, que também viveu os desafios da maternidade e a sobrecarga da mulher no isolamento social. Trabalho sempre fora com quem deixo a minha cria. Ai, eu sou mãe na pandemia. Quem se importa com a criança, ó Deus salve a economia. Ai, eu sou mãe na pandemia. E a pauta feminista na música está longe de acabar por aí. Uma das personalidades que marcaram o século XX, a escritora francesa Simone de Beauvoir, mulher do filósofo Jean-Paul Sartre, é considerada a mãe do feminismo. Em Belo Horizonte, seu nome batiza um grupo de samba formado só por mulheres, o Batuque Beauvoir. No repertório, canções que tratam do empoderamento feminino. Quebrando os quadris, por que não? Lá vem ela com o seu batom vermelho. Quando ela diz sim é sim e não é não. Não invente interpretações. Ser mãe é um querer e não uma obrigação. Ela escolhe ter filhos ou não, entenda. Ela se cansou de ser fruto do pecado, obra do cão. Ela agora é libertação. A proposta é abrir mais espaços para as mulheres instrumentistas e compositoras, porque cantora acaba que já tem aí, já consegue um espaço ou outro com um pouco mais de facilidade, mas instrumentista e compositora, ou você arranca o espaço, ou você faz acontecer, ou a cena não te permite muito, por motivos que a gente já sabe quais são, que é o machismo que ainda predomina muito, infelizmente. Então essa era a ideia, que a gente sabe que tem muita moça por aí, com trabalhos bonitos, que tem uma formação musical e não tem espaço para tocar, né? Então a ideia era a gente construir o espaço dentro do possível e trazendo outras conosco, canções de mulheres, ou trazendo mulheres para agregar na roda e tocando instrumento também. As cantoras foram as grandes mulheres que conseguiram embranhar nesse samba que era tão fechado e tão masculino. E com os anos elas foram crescendo, foram ter mais mulheres cantoras no samba, mas as instrumentistas ainda não chegavam nesse lugar. As mulheres não tinham muito esse espaço de estudar o violão, o cavaquinho. A percussão, então, era um terreno muito mais machista, que a flauta ainda é vista como instrumento feminino. Muitas mulheres estudavam, mas estudavam em casa, né? Para tocar em casa, não podiam ir para os shows, tocar, apresentar. Então, quando a gente criou o Batuque, foi pensando nisso, uma formação integral de mulheres, para que a gente pudesse ver que tem mulher em todos os lugares. Tem mulher violinista, tem mulher no cavaco, tem mulher na percussão, tem mulher na flauta, tem mulher no saxofone, no trombone. Em todos esses instrumentos tem mulheres que tocam, mas que o espaço ainda é muito fechado. Alessandra, Priscila, Maria Elisa e Mariana contam que, ainda nos dias de hoje, há quem estranhe um grupo de samba só com mulheres. Mulheres no samba ainda tem preconceito? Ah, tem sim.
Alguns a gente sente de forma mais explícita, né? Acho que as meninas concordam comigo que passagem de som é uma tarefa, ali tudo se revela. Normalmente é um homem que faz essa passagem do som, da mesa, de passar cada canal e cada instrumento. E é inacreditável que a gente tem que ouvir. A maioria das vezes eles tentam nos ensinar qual é o melhor timbre para o nosso instrumento, qual é o melhor timbre para a nossa voz, o que a gente deve ou não pedir para o que a gente vai tocar, para o nosso ofício aqui, a nossa profissão. Eles determinam o que a gente tem que pensar, falar, e isso é explícito. E tem umas situações também que se revela, o que a gente chama que é estrutural, é quando é mais sutil, né? Quase não se percebe de tanto que já está no nosso cotidiano. Mas, por exemplo, elogios assim, olha, até que é bom, até que são boas, até que elas são boas. É quase dizer que apesar de ser mulher, o som é bom. Quantas vezes eu ouvi, você toca igual a um homem? Eu já ouvi isso, porque o violão é um instrumento que tem uma natureza, vamos dizer assim, uma história, né, masculina. Né? Assim como a percussão, que foi citada aqui. E já ouvi isso muitas vezes, na verdade. De olhar e falar assim, esse tanto de mulher aí, tá faltando um homem, né? Já escutamos comentários desse, mas tá faltando um homem aí nessa banda, né? A resposta das meninas vem em forma de samba. Mulher guerreira, valente, tá sempre na frente, enfrenta o que vier. É coragem, é beleza, é bondade, é dança e fé. Outras vieram antes de nós, né? A gente só tem a agradecer todas que foram mais ousadas em tempos muito piores do que esse nosso, muito mais machistas e fechados, e que tiveram essa ousadia de abrir espaço. Não somos as únicas e a gente espera que isso não seja mais essa novidade, que isso não vire a notícia principal, sabe? Que o som chegue primeiro e não criar o espanto, olha, uma banda de mulher. A gente espera viver num tempo em que isso seja tão comum quanto olhar e ver uma banda masculina. E, a gente espera viver num tempo em que isso não venha antes do som. É incrível como o olhinho das meninas brilham quando ela vem uma menina ver a gente. Aí a Mari brinca, fala assim, vem tocar com a gente, vem fazer o batuquinho, o batuque aumentou, ela pega um com a xixi dela, e a menina fica ali. Eu acho que isso já é um recado de representatividade, das meninas se verem naqueles lugares. Olha, eu vejo uma mulher tocando samba, então quer dizer que eu também posso estar ali no futuro. Pra gente é uma construção gigante, porque igual eu falei, eu não via mulheres tocando flauta no samba. E ainda vejo muito pouco. No samba, nas marchinhas, na folia, o poder da música de disseminar uma mensagem não se enfraquece com os anos. Apesar do tempo que o separa, o novo Carnaval de BH dialoga com aquele outro, do início do século XX, quando o Corso brindava uma cidade recém-nascida que mirava o futuro. Eu acho que esse desejo de ocupação do espaço público é um desejo que estava lá atrás, na cidade planejada de Belo Horizonte, né? Que era uma cidade para ser tranquila, ordeira. Por muito tempo ficou silenciado, mas que eu acho que nos últimos anos tem sido muito vivo. O Carnaval potencialmente é uma festa democrática, assim, e isso é inegável, subversiva, de você contestar desde o regime político da ditadura, que é de 75, né? Então um pouco antes da anistia, até uma forma de você subverter também o machismo, né, mesmo, levantar a bandeira LGBTQI+, também, né, é um movimento importantíssimo, né, de afirmação de direitos, né, e ele vai ganhando esse cunho muito representativo, assim, né, de minorias. Eu acho que o Carnaval é uma forma de dar visibilidade a grupos, assim, sociais, excluídos. Eu acredito muito no poder da música de passar pelas frestas ali, de onde talvez as instituições não permitam que ela passe. Por exemplo, na época da ditadura militar, né, e que a gente está num período também de alguma maneira similar a isso, a arte foi
quem chegou e alcançou as pessoas, de mandar a mensagem. A música brasileira, a gente teve uma produção altíssima, né, assim, musical naquela época, e a gente continua tendo. E eu acredito que essa é a maneira que a gente mais consegue tocar as pessoas. Muitas vezes, sim, chega com um discurso mais militante, mais explícito, mas muitas vezes esse recado passa por um outro caminho e toca da maneira que a gente quer tocar. Eu acho que é difícil a música não ser política. Ela é uma manifestação de poder, e política é isso. É você se encaixar e relação de poder dentro do ambiente que você vive. E a cultura, ela é uma expressão de poder e de força. É difícil fazer música sem fazer política. E sim, a nossa música ela tem um recado, ela tem um propósito. A gente não toca, a escolha de repertório não é para fins recreativos e entretenimento e fazer a galera dançar simplesmente, né? Ela não precisa ser só militância o tempo inteiro. A letra da música não precisa dizer nada, mas só da gente estar ali, só de sermos mulheres e tocando, ali já é um recado. O acorde sobre samba e carnaval fica por aqui, mas você pode ouvir na íntegra algumas músicas que apareceram neste programa e ainda conhecer outras que reforçam o papel da música no exercício da cidadania e da democracia. É só acessar a playlist pelo QR Code que está na tela. Até o próximo programa. Todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Eu vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz. Nascer o bem que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser